Vamos começar no novo projeto, já salvá-lo aqui na pasta projeto 2. E já vamos deixar organizadinho conforme a gente aprendeu aí na primeira aula, né? Vamos criar uma pasta chamada PSD. E aqui dentro a gente vai colocar aí o arquivo que a gente vai trabalhar, tá? Então vai ser o arquivo logo.psd. Que é esse PSD aqui. Acessando ele a gente tem essa estrutura, que é o logo separado por camadas, né? Onde a gente pode animar aí camada por camada. Como é que faz isso? Eu vou passar de uma maneira rápida como que você pode fazer um upgrade aí nas artes que você está desenvolvendo para o seu cliente, mas de uma maneira sem perder tempo, sem ter que ficar trabalhando elemento por elemento e tudo mais. Vamos fazer isso de maneira prática. Então vamos criar uma nova composição, New Composition. Vamos criar com o nome logo, tamanho 1920 por 1080. Vamos utilizar agora, dessa vez, 60 frames por segundo para deixar a animação bem fluida. Vamos utilizar aí 5 segundos novamente e um fundo preto. A gente vai substituir mesmo, tá bom. Então, ok, criei aí a minha composição para começar a trabalhar. E agora a gente vai importar aquele arquivo, aquele PSD, para cá, porque a gente quer utilizar ele já com as layers, tá bom? Então, vou dar 2 cliques aqui nessa área, lembrando que os 2 cliques é nessa área. 2 cliques, venho aqui em projetos, projeto 2, PSD. Então, cliquei em importar, ele vai me dar essa opção aqui, se eu quero as layers editáveis, ou se eu quero mesclar tudo, se eu quero achatar tudo numa imagem só. Eu vou escolher aqui a primeira, que é a opção que vai deixar você ter aí o seu arquivo Photoshop com as layers separadas, tá bom? Então, ok. E eu já tenho aqui o arquivo com todas as layers e ele criou para mim também uma composição com um nome que por coincidência é o mesmo nome aqui que a gente criou da nossa composição. Vamos alterar aqui o nome para não confundir. Vamos colocar aqui projeto 2 e aqui eu tenho a layer contendo já o meu PSD separado. Se eu der 2 cliques aqui, ó, ele vai abrir para mim exatamente o PSD já com tudo aqui dentro, com a ordem toda certa, tá? Então o que ele fez aqui? Aqui ele abriu uma nova aba para mim com a composição que ele criou automaticamente ao importar o PSD. Mas aqui eu tenho ainda a minha composição antiga, ó, projeto 2. Então, vamos fechar isso aqui. Então, para eu ter o PSD aqui, eu preciso apenas clicar aqui e arrastar, ó. E pronto, eu já tenho aqui o meu conteúdo. Ó. Pode observar que faltou ele preencher um pouquinho. Eu posso clicar aqui e terminar de preencher com o Shift para ele ir igual, né? E pronto, preenchi aqui. E aqui eu posso começar a manipular aí a minha animação. Qual que é a diferença de fazer desse jeito ou do outro modo? Desse jeito, toda animação que eu fizer aqui, eu tenho que fazer dentro da composição que ele criou para mim. Então eu vou dar 2 cliques aqui e vou fazer a animação acontecer aqui dentro. E não diretamente aqui. Porque se eu quisesse trabalhar diretamente aqui, eu teria que puxar essas layers todas aqui para baixo. Ó. E aí sim, eu trabalharia conforme eu precisasse e dependendo da situação e tudo mais. Mas eu prefiro não fazer isso daqui. Por quê? Porque fazendo dessa forma, eu consigo deixar muito mais organizado o meu projeto. Então, se eu tenho toda a animação que eu preciso acontecendo aqui dentro, não tenho por que eu fazer aqui fora. Porque quando eu começar a juntar as camadas de áudio, as camadas de efeito e tudo mais, ele vai ficar muita informação. Então é melhor que eu tenha tudo reunido dentro de uma composição para eu me preocupar apenas com ela. E aí aqui dentro não preciso colocar as camadas de áudio, eu vou colocar aqui fora, que é na minha composição principal. Então a ideia principal disso é que eu tenha uma composição, porém dentro dessa composição eu posso ter outra composição.
que dentro dessa outra composição eu posso ter outra, eu posso ter outra, eu posso ter outra, e assim por diante. Porque daí eu posso ir filtrando o modo de produção que eu vou tendo, e sempre que eu precisar repetir algum efeito, eu apenas puxo a composição para a minha composição principal. Então, a composição Projeto 2 é a minha principal, e a logo é apenas a secundária que está indo dentro aqui do Projeto 2, tá bom? Então, as nossas animações vão acontecer dentro da composição do logo, que eu posso clicar aqui, eu posso clicar 2 vezes aqui, certo? Então, vamos lá, como fazer isso brevemente? Eu posso utilizar o recurso do Animation Composer chamado Transition Shifter, que ele faz com que a aplicação do efeito que você inserir na layer possa ser feito em degradê. Calma aí que eu vou explicar, ficou meio confuso. Vamos lá. Primeiro vamos abrir aqui o Animation Composer. Vamos escolher uma animação para inserir aqui. Vamos pegar aqui do quadro de animações, vamos selecionar todos, eu quero que todos estejam selecionados. E o início de cada um vai vir com essa animação aqui, que vai ser de cima, de baixo, pode ser de baixo. E apenas a entrada, ó. Apenas a animação de entrada. Então eu apliquei, todas as animações ficaram do mesmo jeito, ó. Porque estão todas com o mesmo comando de animação, né? Porém, essa ferramenta aqui, que é o Transition Shifter, que é, abrindo aqui novamente, ó, Transition Shifter, eu posso alterar a forma com que esses frames entram. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 5 no formato ascendente, eu posso também descendente, randômico e tal, porém eu vou colocar aqui no formato ascendente. Eu posso dizer, quando eu clicar aqui, que cada um desses elementos selecionados vão avançar 5 frames para frente. Olha só o que vai acontecer. Eles avançaram sozinhos. Então, quando eu observar a animação, ó, ele vai vir dinamicamente já todas as layers separadas. Ó. Bacana, né? E aí, quando eu for aqui no projeto 2, eu vou ter aí já acontecendo a animação toda e sem sujar aqui a minha timeline. Para não ficar esse fundo preto, vamos clicar com o botão direito nessa região aqui, ó. Botão direito e vamos pedir New Solid. Eu quero um objeto sólido, que ele vai ter, vamos colocar o nome aqui, ó, fundo, que ele vai ter o tamanho do palco aqui, né? No caso 1920 x 1080, e ele vai ser da cor desse fundo aqui, ó. Então, ok, e ele preencheu. Porém, ele está acima aqui, né? Vamos passar ele para baixo, e aí eu tenho já a impressão de fundo infinito. E aí a nossa animação fica mais interessante ainda. Legal, prático e rápido, né? Então você pode apenas se preocupar aí em colocar os efeitos ou de repente o áudio de entrada e saída dos elementos. Mas eu ainda vou aqui no logo e vou aplicar alguns efeitos de saída, tá bom? Então posso selecionar tudo com o Alt e fecha chave, posso cortar, tá? Vamos puxar um pouquinho para cá. Como eu estou com todos selecionados, o que eu fizer em um vai fazer em outro, tá? E aqui eu vou aplicar um efeito de saída. Vamos pegar aqui um efeito legal. Pode ser esse aqui de saída, ó, que ele vai dar uma balançada para frente e vai se recolher. Então, efeito de saída, vou aplicar, apliquei. E aqui todos vão sair de maneira igual. Ó. Como eu também posso manualmente ir alterando aqui, ó. Então, visualizando aqui, no projeto completo, temos a entrada e temos a saída.
Então, qualquer arquivo PSD que você tiver, você consegue fazer isso de uma maneira muito dinâmica e muito rápida. Como também eu posso turbinar isso daqui com outros elementos. Vamos aí criar um ambiente legal que ele tem aqui, ó. Vamos pegar aqui, efeito, precomps, aqui. As transições, backgrounds. Não é esse daqui. Tem umas transições legais aqui também, hein? Shape Elements. Esse aqui, ó. Então, só com esse daqui eu já consigo dar um efeito bem legal, ó. Se caso eu selecionar este, pedir para adicionar, ele aqui está falando que ele vai adicionar também um som, que ele já vem com um som configurado. Então, se eu quero ou não isso? Eu quero. Então, vou deixar marcado aqui. Vou adicionar. Quando eu clicar aqui, ele vai adicionar aonde a minha linha guia estiver aqui, ó. Então, eu adicionei e pronto. Ele adicionou exatamente onde estava aqui a minha linha guia. E o que ele vai acontecer? Ele vai fazer aquele efeito que ele estava se propondo a fazer, ó. Agora, eu só vou posicionar onde é que eu quero esse efeito, ó. E olha que somzinho legal que ele aplicou. Legal, né? Se caso eu quiser esse efeito por trás do logo, posso vir aqui, deixar ele por trás, porém eu vou ter que remover lá o fundo, ó. Pronto, removi o fundo. Entende o que eu fiz, né? Na composição do logo, eu fui lá e removi o fundo, ó, porque eu já tenho essa cor de fundo lá, né? Aqui fora, né? Então aqui ele já tem, ó. Já está por trás do logo. Então, se caso eu precisar alterar alguma coisa desse efeito, ele vai estar disponível para mim quando eu clicar aqui, ó. Apareceu aqui para mim, ó. Então, aqui eu posso escolher uma paleta de cor, uma outra paleta de cor, né? E como eu posso setar também as minhas cores. Eu vou colocar aqui a cor do meu projeto. Legal, né? Ok, temos então nossa primeira animação e vamos colocar uma animação também de saída, que é aqui. E vamos ver o que ele tem de interessante aqui. Esse aqui é legal, um novo efeito. Então, beleza, vou adicionar aqui e ele criou para mim o efeito aqui para poder trabalhar. Então, ele já trouxe as propriedades anteriores com a cor que eu selecionei e tal. Vou dizer onde é que ele vai aparecer, caso eu queira que apareça aqui. E olha só que efeito legal que deu. Então, completo. Vamos ver o que mais que ele tem de bacana para a gente inserir aqui nesse... Tem os overlays, que é uma pequena sombra em volta da cena que ele pode inserir. Vamos colocar aqui, ó. Vamos desselecionar, né? Importante. Vou botar no início aqui. E vamos deixar ele aparecer essa sombra aqui, ó. Tanto na entrada quanto na saída. Vamos adicionar. E ó, ele vai adicionar uma leve sombra em volta aqui, ó. Vamos tirar aqui, ó. Dá pra ver a diferença, ó. Então ele adiciona e remove. Você pode estar tendo algum problema com velocidade para visualizar e tudo mais. É importante você controlar a qualidade com que você vê o seu vídeo, tá? Se caso você está sem resolução, às vezes você pode estar na qualidade de visualização muito ruim, muito baixo. Então, se você quiser ver o formato final, você deixa sempre em full. Porém, ele vai consumir mais do seu processamento, tá? Se você não tem um computador muito rápido, talvez essa não seja a melhor opção. Mas no pause aqui você pode ver exatamente a qualidade que ele vai sair, tá? Então eu deixo sempre aqui no Half já é o suficiente para a gente trabalhando.
Então beleza, eu já tenho aqui. Eu quero colocar um outro efeito para dar uma ambientação melhor na biblioteca que eu tenho aqui já. Esse aqui daria legal, não é muita pegada, tal, mas é só para a gente ter uma ideia. Beleza, pode ser esse daqui. Vou clicar fora para desselecionar as coisas, né? E vou arrastar para cá. Arrastou, eu posso colocar ele aonde eu quiser que ele esteja. Vamos abaixar um pouquinho o volume dele. Menos 15. Aqui ele faltou ainda algum tempo para preencher, né? A gente pode copiar, colar e arrastar para frente, duplicando. E aí ele vai ter mais um loop rolando. E aí de novo eu posso fazer a mesma coisa, Ctrl C, Ctrl V, e para mais um loop rolando. E aqui vamos dar um final aqui, Alt, fecha a chave. Beleza. Então aqui a gente já tem o áudio, vamos passar ele aqui para baixo, para não confundir as coisas. Deixa eu passar já isso daqui. Se caso vocês se enganarem, ficarem perdidos e tal, ele cria uma outra tab aqui. Quando você dá dois cliques, de repente enganado em alguma coisa, ele cria uma outra aqui. Para você voltar, é só você ir na tab anterior, ou com o nome da sua composição aqui, tá? Então não se desespere se caso essa tela sumir, tá bom? Ok, vamos colocar uma graça a mais aqui. Vamos pegar um som de instrumentos. Isso aqui tá legal. Arrastei para cá. Vamos fazer isso tocar quando aparecer isso daqui. Mais para cá. Vamos deixar em menos 20 também, o volume. Não, esse é menos 12. Vamos colocar um som também para quando finalizar. Isso aqui tá legal. Vou jogar para cá. Vamos diminuir o volume aqui, né? Menos 12, igual ao outro. E aqui no finalzinho a gente pode colocar um som para, de fato, informar que terminou aquele loop de música e tudo mais. Esses sonzinhos aqui são bem interessantes também. Vamos pegar alguns daqui. Vamos pegar esse aqui. Colocar aqui e dar uma informação de que acabou o loop. Tá aí, nossa animação de logo.
Basicamente você vai precisar apenas do PSD para você importar e o restante, Animation Composer, mais a biblioteca de som, você já faz aí, já tem um resultado bem satisfatório para você dar introdução em vídeos, de repente fazer uma mídia para o Facebook, uma capa, alguma coisa assim, e para ir crescendo aí no seu leque de funcionalidades aí para você trabalhar.